Novamente, sejam todos bem-vindos ao canal do Professor Alan, onde aqui você aprende sobre elétrica predial, industrial e automação industrial com inovação e tecnologia. Hoje, nós vamos aprender sobre inversor de frequência. Sem mais demoras, vamos lá? Deixa eu minimizar aqui para vocês aqui. Então vamos lá, pessoal. Sou o professor Alan, especialista em automação industrial. Hoje nós vamos estar falando sobre esse equipamento que é o inversor de frequência. Aqui eu vou estar passando para vocês informações sobre o CFW500. Então, se você está com o inversor da WEG CFW500, a hora é agora para você aprender a mexer nele. Função básica do inversor de frequência. Pessoal, quando você compra o motor de indução trifásica, conhecido como MIT, certo? Ele vem com standard. Aqui nas aulas do professor Alan, você tem que aprender o básico em inglês. Standard é padrão. O que significa isso? Ele vem de fábrica com 60 Hz, que é a frequência do Brasil, ok? Quando a gente utiliza o inversor de frequência com inovação e tecnologia, você consegue, através de setas no equipamento, aumentar a frequência e baixar a frequência. Significa que no motor você consegue aumentar a velocidade ou baixar a velocidade. Detalhe, com o controle de torque na ponta do eixo. Agora, detalhe, pessoal, não adianta você aumentar muito a velocidade, aí você perde o torque, ok? E se você baixar demais a velocidade, você precisa utilizar uma ventilação forçada no motor, que o motor aquece. Ele tem uma ventoinha atrás dele, pessoal. Só que aí você tem que colocar uma ventilação forçada, ok? Além dessa ventoinha, colocar uma ventilação forçada. Sem mais demoras, vamos lá. Em que locais que a gente pode utilizar a inversão de frequência? Se você tem extrusora, esteira, embaladora, seladora, sistema de invase, mesas de rolos, ventilador industrial de pequeno, médio e grande porte, exaustor, bomba centrífuga, granuladores, paletizadores, máquinas de corte de solda, secadores, forno rotativo, bomba dosadora de processo, agitador, filtro e bobinador, pode utilizar o inversor de frequência. Tá vendo aí, pessoal? Desculpa aí que o clima aqui no estado de Goiás está bastante seco. E aí, agora eu tenho que ir ali beber uma água, porque senão não dá certo. Então vamos lá, ó, dando continuidade. Lá eu coloquei descritivo, aqui é na própria fábrica, tá vendo aí, ó? Exaustor, fabricação de garrafa PET para detergente, fabricação de remédios, certo? A parte de pluvial, né? Nós temos aí esgoto, saneamento. Aí algumas características do inversor CFW500, ok? Certo? Tamanho, né? Conforme a tabela abaixo, corrente nominal de saída, né? Certo? Tem essa tabelinha dele aí. A tensão que se utiliza, tá? Então, a tensão ele pode ser monofásico, 200 a 240, monofásico ou trifásico de 200 a 240, trifásica 200 a 240. Aqui no estado de Goiás, pessoal, trifásico é 380 volts. Tá ok? Lá no estado de São Paulo, trifásico é 220 volts. E aí você acompanha qual é a tensão monofásica do seu estado, certo? E a tensão trifásica do seu estado. Repetindo, estado de Goiás, monofásico 220 volts, trifásico 380 volts. Estado de São Paulo, 127 volts monofásico e 220 volts trifásico.
Se você procurar no nosso canal, você vai verificar informações sobre as tensões elétricas em todo o nosso país. Se você me acompanhou até agora, pessoal, faz o seguinte, me adiciona no canal, ok? Deixa seu joinha e compartilha com seus colegas que estão iniciando ou já trabalhando nessa parte de inovação e tecnologia. Aqui é um esqueminha dele, tá, pessoal? PE é proteção elétrica. Aqui a alimentação desse inversor aqui é monofásico 220 volts, como eu informei para vocês. Ele tem um sistema de entrada, tem um sistema de passa de corrente alternada para corrente contínua. A gente chama o sistema PWM aqui, no caso dele. Temos o símbolo do transistor, certo? IGBT, que faz chaveamento em alta potência. E aqui é a saída para o motor, conhecida como VW ou 123, ok? Embaixo aqui nós temos o MIT, que é o nosso motor de indução trifásico. A carinha dele aí, ó, pessoal. Essa interface que nós chamamos de operação, ou IHM, que é interface homem-máquina. Aí eu vou falar cada detalhe, tá bom, pessoal? Certo? Então você vai ver que tem ali, ó, param, é porque não cabe escrever na tela do inversor, pessoal. Mas esse param é parâmetros, read leitura, modificar, básico, basic é o básico, motor, né? Coube escrever. I/O, aí tem o básico do inglês, que é input e output. Nós temos aí NET, que é sistema de interligação da rede, a IHM, né? Esse SPLC já sabe o que é, né? O controlador lógico programável, que é o nosso CLP. E o startup, aí ele põe 0, 50 e 100%. Tá bom? Certo? Dando continuidade, então, pessoal, vamos lá. Menu. O menu aqui, ó, tá vendo lá? Menu Enter serve para entrar em uma função do menu. Agora a gente tem o back ou ESC, que é o quê? Para voltar, né? Então aí, ó, sempre que para sair de uma função do menu, você vai clicar no ESC. Aí você vai ver que nós temos uma setinha de navegação para cima e para baixo, onde você vai aumentar ou diminuir, por exemplo, a velocidade. Aí a gente tem essa letra I na cor verde. I na cor verde significa que é para ligar, tá, pessoal? Ligar o motor, por exemplo, sua máquina ou equipamento. A letra 0 na cor vermelha é usada para desligar. O JOG, tá vendo? Escrito JOG, J-O-G. JOG é usado para alguma condição manual ou especial. Geralmente a gente coloca já uma velocidade pré-estabelecida para a máquina. Lock e rem. Lock e rem é local e remoto, que pode ser habilitado para mudar de local para remoto. E essa setinha para a direita e para a esquerda, não precisa você, no caso, em sistema trifásico, motor, quando você quer girar ele para a direita ou para a esquerda, você tem que desligar o equipamento e inverter as duas fases. Nesse caso, não. Você vai clicar na setinha e ele já vai inverter a rotação do equipamento. Olha que legal! Com isso, você tem um avanço na tecnologia e diminui a questão da manutenção elétrica, ok? Para você resetar esse inversor CFW500, porque vamos dizer que o pessoal mexeu, e você quer utilizar ele no padrão de fábrica. Você vai entrar na letra P, que significa P, professor? P é parâmetro, certo? Aí tem esse número, 204. Para que serve 204? Para resetar o equipamento. Você vai entrar no P204 e passar de 0 para 5. Dá Enter, pronto. Voltou para os padrões de fábrica. Ok, pessoal? Então, se você quer resetar o equipamento, faça isso. Aqui
como eu falei para vocês, nós temos uma escala de 0%, 50% e 100%. Ele vai falar o desenvolvimento do seu motor, por exemplo. Ele vai aumentando a velocidade gradativamente. No caso do inversor de frequência, pessoal, ele tem uma característica especial que nós utilizamos na Soft Start. Soft Start, partida suave, ou seja, vai partir o motor gradativamente e desligar o motor gradativamente, evitando o tranco do motor, ok? Local e remoto. Aí nós temos aí ó, a parte de local e remoto. E aí nós temos aí, por exemplo, aí, ó, local é quando você entra no local ali, você vai apertar no inversor, pessoal, para ligar, desligar, aumentar e baixar a velocidade, sem problema nenhum. Esse é local. Agora, vamos supor que você está a 300 metros do inversor de frequência. O que você faz? Você pega e remotamente você consegue ligar e desligar seu equipamento. Legal, não é? Certo? Na fábrica também, pessoal, o pessoal da produção, a galera da produção, eles não veem o inversor de frequência. Você vai ver que na produção, quem trabalha na produção, ele vai ver um botão para ligar, para desligar, aumentar e baixar a velocidade. Aí a gente faz um painel elétrico, coloca o inversor de frequência lá dentro e coloca botões para fazer o ligamento e desligamento desse equipamento. Sentido de giro ou sentido de rotação. Você consegue virar ele tanto para a direita como para a esquerda no próprio inversor de frequência ou através de um botão ou através de uma chave. Param. Param significa parâmetro, como eu expliquei para vocês, ok? Aí não cabe escrever na tela, ele vai ficar parando. Read. Read, em português, nós falamos que é a leitura. Você consegue, no inversor de frequência, você não precisa utilizar multímetro, você não precisa utilizar alicate e perímetro. Por quê? Porque no inversor de frequência, pessoal, nós temos voltímetro, amperímetro, frequencímetro. Pessoal, vocês estão trabalhando agora com equipamento de alta tecnologia. É um avanço, certo? É um avanço. As máquinas um dia vai dominar a humanidade. Esse equipamento tem alta tecnologia, ok? Então ele tem multímetro, frequencímetro e amperímetro, certo? Por isso que quando você aprender a trabalhar com inversor de frequência, pode falar que os melhores profissionais você só encontra aqui com o professor Alan. Olha aí, ó. Vamos lá. Dando continuidade, nós temos aí, ó. Modifique. Ele modifica os parâmetros do inversor de frequência. Por exemplo, a gente tem aí, ó, P100. Aí, o P100 a gente consegue fazer a rampa para ligar e rampa para desligar. Aí você coloca quantos segundos que você quer. Por exemplo, 5 segundos, 10 segundos, 8 segundos. Assim, sucessivamente. Basic. Basic são parâmetros básicos que a gente vai. Vou dar um exemplo para vocês como é que a gente modifica. Nessa parte aí, ele conseguiu escrever na nossa tela. Aí ele colocou o completo, motor, tá vendo? Esses são os parâmetros do motor que a gente pega na placa de identificação do motor, tá bom, pessoal? I/O. O que significa I/O? Você vai falar assim, I/O. I é de input. Input é entrada. O é output. Output é saída, pessoal. Ok? Então, aí você, quando vê esse símbolo, significa I/O. I/O é input e output. Pensou que aqui você não ia aprender o inglês básico, né? Tem que aprender. NET. NET é padrão de comunicação. Nós falamos que é rede. NET é rede, ok? Certo? Então, nós temos a IHM. IHM, né, é interface homem-máquina. Ou seja, você consegue interagir com a máquina
através de parâmetros. PLC, controlador lógico programável, certo? Que é um software que a gente consegue conectar com o CLP, ok? Vamos lá. Nesse inversor de frequência, a gente consegue fazer o startup orientado. Então, por exemplo, realizando startup orientado, tá bom, pessoal? Vocês vão na letra P, que é parâmetro, 317, você vai colocar número 1, number 1. Ou seja, número 1, ele vai autorizar você a fazer o startup, certo? P202 é o controle escalar. Você vai dar OK. E aí você pressiona a setinha para o próximo parâmetro. P398 significa que é o fator de serviço do motor. Geralmente, alguns motores trabalham com 1.15. Professor, na onde que eu pego esse fator de serviço? Na placa de identificação do motor. Ó, olha, olha o exemplo do professor aí. Tirei a fotinha da placa de identificação do motor. Professor de vocês é demais, hein? Que é isso, hein? Então, pega aí a placa de identificação do motor, tá lá, o fator de serviço identificado pela letra FS, certo? Aí, tá vendo aí? 1.15. P400, você vai estar ligando aí a tensão nominal do motor, vai estar colocando. P401, corrente nominal do motor, é na placa de identificação do motor. P403, frequência do motor. Qual é a frequência nominal do Brasil? 60 Hz. P402, qual a RPM do seu motor, que é a rotação nominal? P404, qual que é a potência em CV? HP, CV é cavalo vapor, HP é horsepower, quilowatts, kW, ok? P404, qual o modo de ventilação? Geralmente a gente coloca zero, que é ventilação normal, tá bom? P407 é o fator de potência do motor. Tá lá FP ou cosseno do ângulo. Se não tiver, é 0,86, tá bom, pessoal? Pressionou ESC duas vezes, certo? Vai no Basic, aí você vai no P100. P100 é o tempo de aceleração, a rampa de aceleração. Coloca 10 segundos. Se você tem uma rampa para ligar, você vai ter uma rampa para desligar. Então, você tem P101, que é a rampa de desaceleração. Coloca aí, exemplo, 5 segundos. Aí você tem um P133, pessoal. É uma frequência mínima que você define para a sua máquina. Por exemplo, pode colocar 40 Hz, ok? Motor de 2 polos operando em 40 Hz, aproximadamente ele atinge 2.400 RPM. Motor de 4 polos em 40 Hz, aproximadamente 1.200 RPM, ok? Parâmetro básico. Velocidade máxima. Qual a velocidade máxima você quer que o seu motor atinja? P134. Coloca, por exemplo, 60 Hz. Poderia colocar 66 Hz, pessoal. Certo? Então, exemplo novamente. Motor de 2 polos, 60 Hz, trabalha 3.600 RPM. Motor de 4 polos, 1.800 RPM. Pessoal, você está falando de 2 polos, 4 polos, né? Então é o seguinte, pessoal. Quanto maior é o número de polos do motor, isso já é uma aula de motor elétrico que eu vou estar colocando também lá no nosso canal. Ok? Vou colocar motor monofásico e motor trifásico. Então, você pensa o seguinte: quanto maior o número de polos, menor é a velocidade do motor. O pessoal não entende, não. Então é o seguinte: o professor gosta de churrasco. Aí o professor vai na churrascaria e tal. Quando você vai lá na churrascaria, certo? Aí você fala assim, ah, eu quero uma picanha aqui e tal. Aí o cara traz o espeto lá.
e traz e corta a picanha pra você. Que é isso, hein? Que delícia, hein? Hã? Chama e ainda, né? Vem ali uma cervejinha gelada, tal, né? Beba com moderação, né? Você tá lá, vai comer lá o churrasco, aí o cara vai devolver o espeto. Quando ele coloca o espeto, pessoal, lá, sendo churrascaria, o que que a gente faz? O espeto vai ficar girando automaticamente, sozinho, bem devagar. Para isso, a gente precisa de um motor com maior número de polos. Então, a gente começa assim, tudo em par. 2 polos, 4 polos, 6 polos, 8 polos. Quanto maior o número de polos, mais devagarinho vai girar o seu motor, ok? Detalhe, para você evitar ficar comprando motor com maior número de polo, menor número de polo, você utiliza o inversor de frequência, onde você consegue aumentar a velocidade e baixar a velocidade, ok? Aquele sistema de ventilação forçado aí que você vê em farmácia da vida, em vez de colocar o ar-condicionado, coloca um maquinário desse tamanho, já viram? Certo? Em farmácia, supermercado, academia, certo? Ele vem com inversor de frequência. Aí o dono ele consegue aumentar e baixar a velocidade do ventilador. Parâmetros de aplicação básicos. Você confere a segurança, reduz custos com manutenção, otimiza o sistema, certo? E tem o ganho de produtividade. Então tá aí, ó, corrente máxima de saída do inversor de frequência. Professor, como é que eu calculo? O que que você faz aí? Você pega a tensão, tá vendo aí, ó? Você pega a corrente, tá lá identificado lá, certo? Aí você vai pegar o fator de serviço vezes a corrente do motor, deu 4,33. Então, a corrente máxima aí, 4,33. Corrente máxima de saída lá, ó. Por exemplo, lá, ó. Você vai no P135 e coloca lá. Ele pode colocar no máximo 4,3. E aí você dá ESC 2 vezes, pessoal. Aí você vai fazer essas anotações, finalizando nossa prática. Vai no P002, você vê a velocidade de saída do motor. P003, corrente do motor. P004, tensão do barramento, corrente contínua. Eu quero ver a frequência de saída que está indo para o motor. P005. P006, estado do inversor. P007, tensão de saída, certo? P009, qual que é o torque? O que é torque, professor? É a força que o motor tem na ponta do eixo. P0010, a potência de saída. P0011, fator de potência do motor. E se você quiser inverter a rotação, ok? Fica à sua vontade. Só clicar naquela setinha que gira para a direita ou para a esquerda. Então aí, ó, depois eu vou estar passando para vocês uma prática com acionamento remoto, tá bom, pessoal? Bem, se você conseguiu me acompanhar até aqui, gostou da aula de inversor de frequência? São equipamentos que buscam atender todas as necessidades das linhas de montagem industrial, sem precisar de grandes alterações na parte de instalação e manutenções. Os motivos que levam aí um CLP a alcançar um patamar bem elevado são a alta confiabilidade, eficiência do sistema, aumento da produção, redução da perda de matéria-prima e facilidade na manutenção elétrica e mecânica. Aí o professor Alan demonstra para vocês aí uma parte dos controladores lógicos programáveis, onde nós temos aí as IHMs, que são interfaces homem-máquinas, né? Temos aí como exemplo o inversor de frequência, que consegue aumentar a velocidade do motor e reduzir a velocidade do motor. E temos os CLPs fazendo o controle aí, né? De tanto de sinalização como válvulas de controle. Ok? Esse sistema pode ser utilizado na parte alimentícia, parte química, né? Parte de produção aí, né?
em granjas de alta potência, né? Certo? Então, em várias áreas aí da área industrial, falando assim para vocês, ok? Certo? Por exemplo, na fabricação de leite, nós temos um sistema chamado HT, que é um valor alto de temperatura e depois rebaixa para matar bactérias e micro-organismos. Tudo controlado com o CLP, né, de última tecnologia. Os objetivos do projeto que explicaremos aí inclui otimizar processos de controle de equipamentos e aumentar a eficiência de custo e reduzir os custos, né, na nossa linha de produção. Nós falamos aí que a automação industrial consegue aí verificar um aumento da produção, que aí é um dos grandes objetivos aí do empresário, né? Certo? Redução dos custos, redução da matéria-prima, da perda de matéria-prima, como eu falei para vocês, melhoria da qualidade dos produtos que serão entregues aí na parte final aí, né, da nossa linha de produção, aumento da segurança, flexibilidade na nossa produção industrial. Agora, professor Alan, fala aí um pouco sobre o funcionamento dos equipamentos de uma malha, né, de água e de um tanque de cozimento da área industrial. Aí o professor Alan vai passar alguns detalhes de funcionamento de todos os equipamentos, como bombas, válvulas, sensores, além dos tanques de cozimento. Então, por exemplo, nós temos aí um controle de nível de caldeira, ok? Se na sua fábrica tem caldeira, então aqui vai uma parte de automação, instrumentação e controle, certo? Que nós utilizamos para caldeira. Então, você imagina que nós temos que entender um pouco do inglês técnico, que é o inglês básico. Por exemplo, aqui nós temos um transmissor de nível, ok? Que é o LT, tá em inglês, ok? Então, quando você vê o LT, a gente fala que é um transmissor de nível. Aqui nós temos um sinal de 4 a 20 mA que está sendo utilizado no nosso sistema. A nossa variável que nós objetivamos aí no processo chama-se set point, ok? Então, esse é o valor do set point que nós devemos encontrar. Temos aí uma variável manipulada, né? Certo, né? A variável do processo também que utilizamos aí. E aqui nós temos que converter o sinal de pressão para a corrente elétrica de 4 a 20 mA. Por exemplo, aqui eu tenho uma válvula de controle, né, que é um acionador pneumático de 3 a 15 PSI. PSI é a medição aí, né, da pressão, ok? Nós temos PSI e temos bar também, ok? Aí, neste caso aqui, ó, ele está passando de PSI, né, a pressão, para a corrente elétrica de 4 a 20 mA. E aqui nós temos sistema de água de alimentação, certo? Do nosso sistema de controle de nível da caldeira tipo água tubular. Essa aí é uma foto ilustrativa que o professor Alan demonstra para vocês. E aqui no caso aqui na aula prática com o professor Alan, né, eu demonstro aí para os alunos aí um programa aí envolvendo aí a parte de controle aí de automação industrial envolvendo a indústria 4.0.
Então, legal, né? Então, aqui nós temos a aula prática e a aula teórica aí, né, com o professor Alan, ok? E aqui, ó, é uma parte aqui que a gente passa para os alunos, que é para desenvolver aí numa linguagem que nós chamamos de linguagem ladder, que faz tipo, uma assimilação aí, mais próximo do comandos elétricos. Nós temos aí contatos abertos, contatos fechados e bobinas. Então, esse aqui, você imagina que é o nosso sistema estrela-triângulo. Se você é da área industrial, de instalação elétrica industrial, agora isso aqui é uma parte de automação de estrela-triângulo, só que é com CLP. Essa linguagem que utilizamos chama ladder, que ladder em inglês significa escada. Então aqui é como se fosse aqui degraus, né, que a gente vai utilizando no nosso sistema de automação. Do sistema estrela-triângulo, que reduz aí aproximadamente 33% da corrente de partida do motor elétrico aí, nós temos aqui primeiramente aqui entrando o contator 1, contator 3, liga um temporizador, timer on delay, que nós falamos que é apenas um tempo, vai contar um tempo determinado por você de 5 a 10 segundos, vai sair o contator 3 e entrar o contator 2. Você pode notar que entra K1, K3 e o temporizador. Contou o tempo, ele abre aqui e fecha aqui. Fechando aqui, ele vai ligar o K2. Aí vai ficar K1 e K2, que é o sistema triângulo. Então, primeiro entra em estrela, que é 660 volts, e depois passa para triângulo, que no caso do estado de Goiás é 380 volts. Então, esse é o sistema que nós chamamos, que é utilizado aproximadamente aí na indústria, que é o diagrama ladder, ok? E aí, dando continuidade aí, ó, nós temos agora outro sistema aí, né, que é uma linguagem que nós chamamos Graph7. Também é o estrela triângulo, só que é em Graph7. Esse Graph7 se trabalha mais com figuras, certo? Então, é um sistema de linguagem aí que não é muito utilizado, mas mesmo assim, você trabalha aí, né, com sistema Graph7. Esse sistema Graph7 aí, você pode ver que a gente vai acionar o sistema estrela primeiro, vai contar um tempo, vai sair o estrela e entrar o triângulo, tá vendo aqui? E quando você quiser desligar, pressiona B0, que ela vai fazer o quê? Vai desligar todo o nosso sistema. Agora, professor, mas tem outro local assim que é utilizado, porque ele não é tão utilizado, né? Mas em determinados locais, pessoal, vou explicar para você. Nós temos, por exemplo, na fabricação do ketchup, nós temos o que nós chamamos receita. Então, você imagina que tem uma determinada receita que você desenvolve na sua linha de produção para fabricar o ketchup. É para isso que utiliza aqui o nosso Graph7. Você imagina que cada quadrinho desse aqui, você pode colocar a receita. Olha, nesse momento, insere aí no produto aí uma quantidade que é 10 gramas de sal. Ó, agora vai colocar um pouco de pimenta, vai colocar um pouco de açúcar. Então, aqui nesse sistema Graph7, você trabalha com o quê? Você trabalha com receitas. Aí eu falei para vocês sobre a receita do extrato de tomate, né? Agora nós temos a receita da maionese. A maionese da mesma forma, tem outro sistema de receita onde você pode utilizar essa linha de produção, ok? Linguagem de programação Graph7. Só que a mais utilizada é a linguagem de programação Ladder, ok? Aí nós trabalhamos com rede de comunicação. O que é essa rede de comunicação? Você imagina que eu tenho o meu computador e aí eu tenho que pegar e fazer o quê? Eu tenho que pegar e montar uma rede, certo? Para passar o meu programa do computador para o meu equipamento, que nós chamamos aí a parte do hardware. Então você trabalha com software, que é o programa, e trabalha com hardware, que é o físico.
Para me comunicar do software para o físico, certo? Para o hardware, eu preciso de um cabo. Então, por exemplo, nós utilizamos rede de comunicação Ethernet, que pega aquele cabo de internet, você conhece, certo? Que é com a ponta RJ45, conecto no meu CLP e conecto no meu computador. Aí eu faço download, down para baixo, load, carregar. Então, eu vou carregar esse programa para o meu equipamento e aí vou rodar esse programa, ok? Aí, qual que é o detalhe? Detalhe que, através da minha rede de comunicação, eu consigo verificar todos os parâmetros do meu maquinário, aumentar a velocidade, diminuir a velocidade, aumentar a temperatura, diminuir a temperatura, e assim sucessivamente, ok? Essas aí são algumas redes de comunicação que utilizamos no mercado, como o Interbus, Open Modbus, DeviceNet, Profnet, só que a mais utilizada é essa aí que você está vendo, Ethernet, que aí a gente trabalha com este cabo de comunicação que eu falei para vocês, ok? Geralmente esse cabo de comunicação ele é mais reforçado, tá, pessoal? Ele é um cabo geralmente aí na cor verde, que as pontas de RJ45 são bastante reforçadas, ok? Porque vai para a área industrial, né? Que às vezes tem poeira, tem pó, tem óleo e assim sucessivamente. Precisa aí de uma conexão mais eficiente. Então, aí tem um exemplo aí de rede DeviceNet, FieldBus, né? Que comentei com vocês. E aí nós temos que nós chamamos de supervisor. Você imagina que esse CLP, inversor de frequência, nós temos em cada maquinário, nós temos que nós chamamos aí de HM. Essa aí, HM, vai mostrar uma fotinha aí, tá vendo aí? Certo? Que faz a simulação da nossa produção industrial. Só que eu tenho a possibilidade, através do meu CLP, da minha IHM, dos nossos equipamentos interconectados aí, certo? Possibilidade de abrir válvula, fechar válvula, aumentar a temperatura, reduzir a temperatura e assim sucessivamente, ok? Então você imagina que tem essas figuras demonstradas aí para estar trabalhando, né, com essas características e esses parâmetros. Esse mostrador aí nós chamamos que é a IHM, que é a interface homem-máquina. Aqui tem outro exemplo aí, por exemplo, temos tanque 1, tanque 2, as válvulas manuais, e temos aí também válvulas controladoras aí, que variam de 0 a 100%, né? Quando a gente tem um tanque, a gente trabalha com sensor de nível baixo e sensor de nível alto. Também trabalha lá com o sistema de PT100, que é o sistema de controle de temperatura. Você pode ver que a gente tem lá na indicação TT, que significa transmissor de temperatura, ok? E aí, né, nessa imagem aí, demonstra aí o nosso tanque 1 e o nosso tanque 2, nosso sistema de cozimento, ok? E aqui nós temos aí um exemplo do nosso sistema supervisório aí, ó. Antes de você montar a sua linha de produção, o professor Alain fez aí já uma simulação, tá vendo? Certo? Eu consigo fazer a simulação do meu processo de produção industrial aí, de acordo com a fabricação. Então, se é a fabricação de leite, que trabalha com leite integral, semi-desnatado, desnatado, vamos dizer que é uma fabricação de biscoitos, fabricação de lã de aço, de palha de aço, de sabão em pó, Perfex, né? Então nós temos vários produtos aí, né, que trabalham aí, né, no sistema de fabricação industrial. Esse sistema de supervisório, pessoal, eu posso fazer a simulação antes da fábrica estar tá pronta e posso fazer a simulação de acordo com a sua fábrica aí. Então, sua fábrica já está pronta, já está funcionando. Eu faço essa simulação e consigo identificar o que a gente pode fazer de melhoria nesse sistema aí, né, industrial.
Legal, não é? Certo? Então, no nosso sistema de automação, instrumentação e controle, trabalhamos com inversor de frequência, com CLP, com sistema supervisório e os sensores, que são sensores capacitivo, sensor indutivo, sensor de raio-x, sensor foto e assim sucessivamente. Então, você imagina que neste caso aí, ó, eu passo toda a teoria para o pessoal, para meus alunos, a parte de CLP, né? A parte de software, a parte de hardware. Trabalhamos com inversor de frequência, que são equipamentos utilizados para aumentar e diminuir a velocidade do motor. Trabalhamos com esse sistema supervisório para finalização. Aqui o professor Alain vai demonstrar para vocês uma aula prática que ele fez com os alunos, onde ligamos uma bomba d'água, fizemos aí o sistema de aquecimento dessa água, fizemos aí, trabalhamos com a montagem de 2 tanques, né? Certo? Nesses 2 tanques, você imagina que colocamos lá na prática sensor de nível baixo, sensor de nível alto, né? E ligou uma bomba trifásica, ok? Aí o que o professor Alain vai mostrar para vocês aí é a nossa prática aí de supervisória. Aí a aula era fazer a montagem física e também montar um sistema de supervisório, ok? Vou mostrar aqui para vocês, ó. E aí também, para tirar uma dúvida aqui, ó, o professor Alain vai falar aqui, vou demonstrar para vocês, nós temos várias dúvidas sobre o sistema de montagem industrial de motores elétricos. O pessoal tem bastante dúvida em questão de ligação com numeração e ligação com números. Vou mostrar aqui para vocês aqui, ó. Deixa eu ver se ele vai acessar, né?
Até chegar, ele vai também alimentação, demora 5 segundos e ele já parte em 50%. 60%, só foi o 5 segundos para chegar em 100%. Se eu coloco assim, tem uma porcentagem menor. Ele vai começar com uma porcentagem menor e vai aumentar com mais rapidez. Vai chegar lá e Aí eu cheguei a deixar lá, se você dá uma olhada no Onde que vem a gente continua. É isso. No final de semana, presencial dela. Onde você vem cá? Você pode sair falando, porque quando você não eles podem vai percorrer um
Não se aplicar de água de internet. Faz porque não tem depois esse aciona muito isso é a gente tem toda a rede de vocês na espera a gente tem algo assim e a gente tem a luta de capital, né? A característica que você falou é criar comando seja feito sabe que você de pensar exatamente a parede que você se tem certas coisas que você não pode, né? Não escolhe. Porque isso aqui não é uma verdade imutável. Você vai ser o seu lá na saída do céu. Então, ele vai defender da verdadeira. Você vai soltar. Então, não se fazer vocês
Legal. Agora, finalizando aqui nossa aula com inovação e tecnologia, tá vendo? A produção tá rodando até agora aí, ó. Nossa simulação aí, ó. Tá rodando, a fábrica não para. Trabalha no turno A, turno B e turno C, tá vendo? Não para, não. Ai, ai. O que é isso aí, professor? Você que chegou aí agora, isso aqui é um sistema supervisório montado aí, né, para o nosso CLP, que é o controlador lógico programável, que nós trabalhamos com automação industrial. Aqui eu fiz a simulação de uma esteira levando as caixas, né, e fiz a simulação também do sistema de cozimento, utilizando 2 tanques com nível baixo, nível alto, e fazendo acionamento desse tanque. Aí os alunos fizeram isso na prática também, que é essa montagem aqui, ó. Entendi, legal. Aí eles fazem a simulação da prática. Por exemplo, eu pego aí a granja, né? Verifico o funcionamento da granja e consigo colocar todo o funcionamento da granja nesse sistema de imagem, tá vendo? E aqui é um sistema de controle aí, né? Utilizado no software aí, né? Do CLP, que é o controlador lógico programável. Isso aqui é um CLP, né? Aqui eu desenvolvi o programa, onde tem um botão desliga, um botão liga, o sensor de nível alto, motor, sensor de nível baixo, e aqui as 2 resistências elétricas, ok? Aqui no caso eu pressiono a botoeira liga, vai ligar a bomba d'água, vai fechar o contato de selo, De alguma coisa, nós tá aí. atingir o nível alto, desliga, certo? Liga aqui a temperatura, liga as 2 resistências. Se baixar o nível, vai ser ligado novamente aí, ó, através daqui, tá vendo? Fecha esse contato e vai ligar novamente aqui, ó. Se eu quiser desligar o sistema, eu desligo aqui nessa botoeira, desliga, tá vendo? Esse aqui, então, é o software do nosso CLP. No caso, a gente desenvolve o programa aqui, pega o cabo de comunicação, monta a rede industrial, conecta no CLP, faz o download e só alegria. Aí é só receber, entendeu? Entendi, muito da hora. Aqui são as listas de instruções das entradas e saídas aí que nós utilizamos no CLP, né? Certo? E concluindo aí, né? Destacando aí a importância do CLP, né? Para a indústria, para o comércio, para o controle eficiente dos equipamentos da malha de água de cozimento, né? Além dos desafios superados à obtenção dos resultados positivos. E aí, finalizando nossa aula de hoje aí, né? Hoje